mundo que ninguém vê. Existe um lugar no nosso planeta onde a luz do sol nunca chegou, um lugar tão profundo que a pressão esmagaria um submarino comum em poucos segundos. Um lugar onde vivem criaturas que parecem ter saído de outro planeta. Criaturas com dentes gigantes, olhos enormes, corpos transparentes. Algumas produzem luz, outras parecem feitas de vidro. Algumas parecem monstros. Esse lugar não está em outra galáxia. Ele não está em outro planeta. Ele está aqui, na Terra, escondido sob quilômetros de água, o fundo do oceano. Durante séculos, os seres humanos olharam para o céu em busca de respostas. Construímos telescópios gigantes, enviamos sondas ao espaço, exploramos planetas distantes. Mas existe uma verdade curiosa. Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio planeta. Mais de 80% do oceano nunca foi explorado. Isso significa que a maior parte da Terra continua sendo um mistério. Um mundo inteiro desconhecido. Um mundo perdido. E hoje, nós vamos descer até ele. A zona da escuridão. O oceano é dividido em camadas. Cada uma delas é mais extrema do que a anterior. A primeira é a zona iluminada. Ela vai da superfície até cerca de 200 metros de profundidade. Ali ainda existe luz solar. Peixes nadam livremente. Algas crescem. E a vida se parece muito com aquilo que conhecemos. Mas depois dos 200 metros tudo muda. Começa a chamada zona crepuscular. A luz se torna fraca. As cores desaparecem. A temperatura começa a cair. E à medida que continuamos descendo, a escuridão se torna completa. Chegamos à zona abissal. Um lugar onde o sol nunca chega. Ali existe apenas escuridão, um silêncio absoluto e uma pressão esmagadora. A 4.000 metros de profundidade, a pressão é cerca de 400 vezes maior do que na superfície. É como ter um prédio inteiro pressionando seu corpo. Mesmo assim, a vida encontrou uma forma de existir. Criaturas que produzem luz. Nas profundezas do oceano, a luz natural simplesmente não existe. Mas muitos animais resolveram esse problema de uma forma extraordinária. Eles criaram a própria luz. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. É uma reação química dentro do corpo dos animais que produz brilho. E cerca de 90% das criaturas do oceano profundo possuem algum tipo de bioluminescência. Algumas usam essa luz para caçar. Outras usam para se esconder. Algumas usam para se comunicar. Uma das criaturas mais famosas desse ambiente é o peixe pescador. Ele possui uma espécie de antena luminosa na frente da cabeça. No ambiente completamente escuro do oceano profundo, essa pequena luz parece um farol. Peixes menores se aproximam, curiosos, sem perceber que estão nadando diretamente para dentro da boca do predador. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que essas histórias eram apenas lendas. Mas então, evidências começaram a aparecer. Corpos estranhos surgiam nas praias, tentáculos gigantes, olhos enormes, pertencentes a um animal quase desconhecido. A lula gigante. Essa criatura pode atingir mais de 10 metros de comprimento. Seus olhos são gigantescos, os maiores do reino animal. Eles podem ter mais de 25 centímetros de diâmetro. Esses olhos gigantes ajudam a detectar qualquer movimento na escuridão do oceano profundo. Por muito tempo ninguém havia conseguido filmar uma lula gigante viva. Até que, no século XXI, uma expedição finalmente conseguiu capturar as primeiras imagens reais desse animal em seu ambiente natural. E o que
os cientistas viram era tão impressionante quanto as lendas. Os vulcões do fundo do mar. Quando pensamos em vulcões, imaginamos montanhas explodindo lava. Mas a verdade é que a maioria dos vulcões da Terra está escondida no fundo do oceano. Existem milhares de vulcões submarinos. Alguns deles liberam algo chamado fontes hidrotermais. Essas estruturas funcionam como verdadeiras chaminés no fundo do mar. Elas liberam água extremamente quente, rica em minerais. Algumas dessas fontes podem atingir mais de 400 graus Celsius. O mais impressionante é que existe vida ao redor delas, algo que parecia impossível. Sem luz solar, não deveria existir vida. Mas os cientistas descobriram algo surpreendente. Bactérias especiais conseguem produzir energia usando substâncias químicas liberadas pelos vulcões. Esse processo se chama quimiossíntese. Essas bactérias se tornam a base de um ecossistema inteiro. Ao redor delas vivem vermes gigantes, caranguejos, camarões, moluscos, criaturas que sobrevivem em condições que seriam mortais para quase qualquer outro ser vivo. Esses ambientes mudaram completamente a forma como os cientistas pensam sobre a vida, porque se a vida pode existir ali, talvez ela também possa existir em outros mundos. MONT, ANAT. Raízes escondidas. Se toda a água dos oceanos desaparecesse por alguns minutos, veríamos um planeta completamente diferente. O fundo do oceano não é plano. Ele é cheio de montanhas, vales gigantes, cânions e cadeias montanhosas que atravessam o planeta inteiro. A maior cadeia de montanhas da Terra não está nos continentes. Ela está debaixo d'água. É chamada de dorsal mesoatlântica. Essa cadeia montanhosa percorre mais de 60 mil quilômetros. Ela é formada pelo movimento das placas tectônicas. Quando as placas se afastam, o magma sobe do interior da Terra, criando novas rochas e formando montanhas lentamente. Esse processo acontece há milhões de anos, mas muitas dessas montanhas submarinas ainda nunca foram exploradas diretamente. Elas permanecem escondidas, como continentes perdidos no fundo do oceano, o lugar mais profundo do planeta. No Oceano Pacífico, existe um lugar que representa o ponto mais profundo da Terra. Esse lugar é chamado de Fossa das Marianas. Dentro dela, existe uma região ainda mais profunda, conhecida como Challenger Deep. A profundidade ali chega a quase 11 quilômetros. Para entender essa dimensão, imagine colocar o Monte Everest ali dentro. Mesmo assim, o topo da montanha ainda ficaria submerso. A pressão nesse ambiente é quase inimaginável, mais de 1000 vezes maior que na superfície. Apenas alguns poucos submarinos foram capazes de chegar até lá. E apenas algumas pessoas na história já visitaram esse lugar. Mesmo assim, os cientistas descobriram algo surpreendente. Existe vida, peixes transparentes, crustáceos, estranhos, organismos microscópicos, todos adaptados a uma pressão que destruiria qualquer ser humano. O som misterioso do oceano. Em 1997, cientistas que monitoravam os oceanos registraram algo estranho, um som extremamente poderoso, vindo das profundezas do Pacífico. O som foi tão intenso que pôde ser detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Ele ficou conhecido como o Bloop. Durante anos, ninguém sabia o que havia produzido aquele som. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser uma criatura gigantesca, talvez maior que qualquer animal conhecido. Outros acreditavam que poderia ser algum fenômeno geológico. O mistério durou anos, até que estudos posteriores sugeriram que o som provavelmente foi causado por grandes blocos de gelo se quebrando no oceano. Mesmo assim, o episódio mostrou algo importante. Ainda existem muitos sons e fenômenos do oceano profundo que simplesmente não compreendemos. O que ainda não descobrimos, a cada ano, cientistas descobrem centenas de novas espécies marinhas. Algumas são pequenas, outras são grandes, mas muitas delas vivem em regiões profundas, que raramente são visitadas. Existem cavernas submarinas que nunca foram exploradas, montanhas que nunca foram mapeadas, ecossistemas inteiros
que podem estar esperando para serem descobertos. Alguns cientistas acreditam que as profundezas do oceano podem guardar pistas importantes sobre a origem da vida na Terra. Outros acreditam que novos organismos podem ajudar na criação de medicamentos. Mas a verdade é simples. Ainda estamos apenas no começo da exploração do oceano. O último mundo desconhecido. Durante milhares de anos, os seres humanos exploraram continentes, atravessaram desertos, escalaram montanhas e agora exploram o espaço. Mas existe um mundo inteiro ainda esperando para ser descoberto. Aqui mesmo, na Terra, escondido sob quilômetros de água. Um mundo escuro, silencioso e cheio de segredos. O fundo do oceano. Talvez as próximas grandes descobertas da humanidade não venham do espaço. Talvez elas estejam aqui, debaixo das ondas, esperando para serem encontradas. E quem sabe o próximo grande mistério do planeta ainda esteja nadando nas profundezas do oceano. 7A Final. Se você gosta de mistérios como esse, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Porque aqui no canal, a gente explora os maiores mistérios do mundo. E nos vemos no próximo vídeo.